Bem, galerinha, o tema de hoje é bem tranquilo. A gente vai falar sobre o financiamento à importação e o financiamento à exportação. E a gente vai ver que, na verdade, apesar de ter esse nome, de aparecer em vários editais de concurso dessa forma, o que mais é importante para a gente saber é a questão do financiamento à exportação, tá? A gente vai entender o porquê disso. O primeiro ponto é a gente entender o que é importar e o que é exportar. Parece simples, mas vale a gente dar uma olhada, né? Importar tem a ver com introduzir um produto num país, né, vindo de um outro país. Então, aquele pessoal, né, que, nossa, eu só uso roupa importada. Por quê? Porque você usa roupa que veio de um outro país aqui para o Brasil, tá? Então, quando eu falo de importação, eu estou falando de trazer algo de fora aqui para dentro, algum produto, algum serviço de um outro país aqui para dentro. Isso a gente vendo na ótica do Brasil, né? Então, o que é uma importação para o povo brasileiro? É quando a gente compra um produto de um outro país. É bem fácil gravar. Importar, introduzir algo de fora para dentro do nosso país, tá? E o exportar? O exportar é o contrário, né? É quando eu vendo um produto, um serviço para um outro país, é quando eu envio um produto ou um serviço para um outro país. Fácil de lembrar, você vai lembrar do seu ex. Tá, o que você deveria fazer, né, se ainda não fez com o seu ex? Tirá-lo da sua vida, mandar para fora da sua vida. Então, quando eu exporto um produto, quando eu exporto um serviço, eu estou tirando esse produto do meu país, estou enviando esse produto para um outro local. Beleza? Brian, bacana, mas por que eu tenho que saber isso? Né? Por que eu tenho que saber sobre importação, sobre exportação, sobre o financiamento dessas atividades? Bem, principalmente, tá? Principalmente por conta da balança de pagamentos, tá? A balança de pagamentos ela verifica várias coisas, mas principalmente a diferença entre exportação e importação, tá? Então, um dos principais, não é só isso, tá? Mas um dos pontos principais é essa diferença de exportação e importação. Então, pensa você como o presidente do Brasil agora, tá? Pra gente, o que é melhor? A gente exportar mais ou a gente importar mais? Quando eu exporto, eu estou vendendo. Então, eu estou ganhando dinheiro, né? Se eu estou vendendo, tem mais dinheiro entrando. Em contrapartida, quando o meu país importa, eu estou perdendo dinheiro, porque está entrando bem no Brasil, está entrando serviço no Brasil, mas está indo dinheiro para fora. Então, o nosso grande foco é sempre em desenvolver a exportação, tá? E é por isso que eu falei que os mecanismos principais que a gente vai ter são de financiamentos à exportação. Essa diferença entre exportação e importação impacta também na taxa cambial, na variação do dólar, impacta no PIB, né, porque a balança de pagamentos faz parte do PIB, e a gente também precisa ter ferramentas para auxiliar a importação. Por mais que a exportação seja mais importante para a gente, porque muita coisa que a gente importa é insumo básico para outras atividades econômicas. Então tem muita coisa que a gente não produz no Brasil que a gente precisa importar, tá? Mas o grande foco quando vem em prova de concurso são as linhas de financiamento para exportação, tá bom? E aí você tem que conhecer as duas principais linhas de financiamento de exportação, que a gente vai ver agora, são bem tranquilas, tá? A primeira linha de financiamento para exportação é o adiantamento sobre contrato de câmbio. Também pode aparecer na tua prova como ACC, adiantamento sobre contrato de câmbio, tá? ACC.
Tá? Como que funciona essa linha? Pensa que eu sou um produtor de café, produzo recorrentemente café e fechei um contrato com uma empresa lá dos Estados Unidos. Só que o que acontece? Esse contrato que eu fechei, eu já estabeleci o contrato hoje, eu já tenho o contrato, só que eu só vou entregar esse café daqui a um ano. E o que acontece? Esse dinheiro que eu só vou receber daqui a um ano, eu preciso dele hoje, tá? Eu preciso desse recurso hoje para eu poder tocar a minha produção, tá? Então, eu tenho um contrato que eu só vou receber daqui a um ano e eu preciso de dinheiro hoje. Eu vou ao banco e mostro, olha, eu tenho um contrato aqui, eu quero adiantar esse contrato. E o banco pega e me antecipa esse dinheiro. Tá? Ah, professor, é muito parecido com desconto de título, com factoring? É, só que aqui a gente está falando de mercado internacional, a gente está falando de um mercado de câmbio. Né? Então, se a gente fala do mercado de câmbio, a gente precisa de um instrumento de câmbio para fazer esse adiantamento. E nesse caso é o ACC. Bacana? Para ficar bem fixo para vocês. O ACC é uma antecipação de recursos e, ponto importante, ela acontece em moeda nacional ao exportador, por conta de uma exportação que vai ser feita no futuro. Né? Esse é um tipo de operação chamada de pré-embarque. Por quê? Pensa no pré-embarque como o envio do produto lá para outro país. O produto tem que embarcar num navio para ir para lá, não é? Então, essa operação acontece antes do embarque. Por quê? Porque eu ainda vou produzir. Então, eu vou produzir, vou transportar para embarcar, para aí sim eu levar para outro país. Então, como está antes do embarque, está pré-embarque, a gente chama essa linha dessa maneira. Tá? Isso é uma diferença muito importante, principalmente quando a gente for estudar algumas linhas de financiamento do BNDES. Tá bom? Então, isso que é o adiantamento sobre contrato de câmbio. E qual é o outro tipo de financiamento à exportação que a gente tem? É o adiantamento sobre cambiais entregues, também conhecido como ACE. ACE. Vamos lá, eu continuo sendo um produtor de café, mas vamos pensar numa outra situação. Eu já enviei o café hoje para os Estados Unidos. Tá? Eu enviei o café hoje. Só que a empresa que fez lá o contrato comigo vai pagar em 5 prestações. Tá? O que isso significa? Essa empresa vai pagar a prazo para mim. E por algum motivo eu preciso desse dinheiro à vista. O que eu posso fazer? A mesma coisa. Eu posso ir para o banco e falar, olha, eu tenho aqui 5 prestações para receber de um contrato lá de fora. Eu já entreguei, né? Por isso, né, que é um ACE, por isso que a gente está falando de cambial entrega. Eu já entreguei o produto, vou receber a prazo, mas eu preciso desse valor à vista. Tranquilo, tá? Tranquilo. Vendo o conceito, o ACE é uma antecipação de recursos em moeda nacional também, que acontece após o embarque. Então, se o ACC é pré-embarque, o ACE é pós-embarque. Muito fácil, é óbvio que é após o embarque. É um adiantamento sobre algo que já foi entregue, como a gente já viu. Beleza? É isso que a gente tem para aprender sobre financiamento de importação e exportação. Ponto. Professor, aqui no edital que eu estou estudando, tá falando disso, mas também tá falando do BNDES. A gente vai ter uma aula específica para as linhas de financiamento, que é a parte do repasse do BNDES. Tá? Então vamos entender primeiro essa estrutura básica da importância do financiamento, principalmente a exportação, entender a diferença do ACC para o ACE, entender esse conceito de pré-embarque e pós-embarque, e depois a gente tem uma aula específica de como funcionam as linhas do BNDES para essa área de importação e exportação. Beleza? Tá? Seguindo.
uma coisa que vocês têm que entender, essas linhas, elas são exclusivas para exportadores, tá? Exclusiva para exportadores. A prova tende a te levar a erro falando que ACC e ACE é para importador. Não é, tá? Quais são as principais vantagens dessa operação? A taxa de juros é pautada em parâmetros internacionais, tá? Então a gente vai ter um custo menor do que uma operação tradicional de crédito aqui no Brasil. É possível, não é que é obrigatório. É possível adiantar até 100% do valor da exportação, tá? Como a gente viu no ACE, você pode receber à vista operações realizadas a prazo, né? Aqui a gente está falando especificamente do ACE, tá? E existe a isenção sobre o IOF, então não há incidência de IOF no ACC e no ACE. Obviamente, a isenção de imposto, né? A isenção de imposto, ela é um incentivo, né? O governo ele quer incentivar a exportação. É melhor para a gente como país exportar mais. Bacana? É isso que a gente tem, tá, para falar sobre esses pontos. Lembrando que a gente vai ter uma aula específica das linhas do BNDES para essa área, não precisa se preocupar. Qualquer dúvida que tiver, é só deixar aqui nos comentários. Forte abraço, bons estudos e até a nossa próxima aula.